tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos iniciando aqui os trabalhos da tarde. Houve uma alteraçãozinha na nossa programação. A gente vai agora acolher e escutar a nossa nutricionista clínica, Ana Keide Monteiro. Ela é especialista nessa questão da seletividade alimentar, questões mentais e o autismo. E aí ela vai conversar sobre essa relação entre o cérebro e o intestino. Seja bem-vinda. E aí nós estamos aqui prontos para receber as informações. Obrigada aí pela participação. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde. Quero que eu não pude presenciar, desse serviço, mas é um prazer para mim, sempre é um prazer falar sobre saúde, sobre alimentação, nutrição. Então, o próximo slide. Eu estou escutando um áudio, como se fosse uma gravação de uma igreja, Um rádio, né? Um rádio. É uma rádio virada. Fala pra ela que é rádio virada. Sinara, é que a gente está com uma interferência aqui na sala. Tudo bem. Tá, jóia. Agora a gente vai ficar com a minuta, daqui a 30 minutos a gente entra na mesa redonda com as mães, tá? Muito obrigada, Deus abençoe. Então, queria falar para vocês, me chamo Kate, deixa eu só escrever aqui um pouquinho. Me chamo Kate, sou nutricionista, a minha área de atuação é a nutrição clínica, emagrecimento, hipertrofia, reeducação alimentar, sempre com foco na reeducação, mudança de hábito, hábito alimentar, no autista, não só no autista, mas para qualquer outras pessoas, eu trabalho sobre essa atividade alimentar, através do processo de introdução, identificação de texturas e sabores, alergias alimentares, que é muito importante para essa conexão cérebro-intestino, essa saúde do nosso intestino, depende também das alergias, modulação intestinal, presta um serviço também de personal diet, inclusive a pessoa na sua residência, e a gente faz treinamento ou da pessoa, ou uma secretária, qualquer pessoa que faça o preparo das refeições em casa. E o nosso atendimento tanto é presencial no Instituto, quanto é online e a domicílio, Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa conexão que existe do cérebro e do intestino. Acho que todo mundo já ouviu muito sobre esse tema, porque está sendo bastante comentado nas mídias, e muitos estudos estão surgindo a respeito do assunto. E eu queria trazer para vocês um pouco sobre isso, tá? Pode passar. Então, vamos começar falando sobre o primeiro, o primeiro órgão. Vamos falar sobre o cérebro, que é um órgão do sistema nervoso central, muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Está relacionado com a linguagem, inteligência, consciência, memória, emoções e mais outras funções, Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa logo no cérebro, Pode passar o outro slide. Isso que ele olhar como o intestino. E o próximo que a gente também precisa focar essa atenção é quanto ao intestino, que é um órgão tubular, ele, apesar de ser tubular, ele é constantemente coladinho, ele só fica lá no momento que o alimento vai passando por ele através dos movimentos peristálticos, mas o intestino, ele tem de 7 a 9 metros de comprimento, entre o intestino grosso e o delgado, certo? O intestino grosso é um pouco menor, 1,5 metro, mas o delgado, que é onde acontece a absorção dos nutrientes, ele é bem maior, certo? É também o intestino que ocorre a
absorção dos nutrientes e também a eliminação. A gente tem a absorção, além de nutrientes, de água. A absorção de água acontece mais no intestino grosso, que é a última parte do intestino, onde a gente já começa a preparar o que já foi absorvido, que sobrou, né, para eliminação. Certo? Pode passar. Então, o que acontece? O intestino e o cérebro, eles se comunicam através de um nervo vago. Existem várias inervações que saem do nosso cérebro para todo o nosso corpo, mas a gente vai focar aqui no nervo vago, porque é ele que realiza essa conexão com o nosso intestino. O cérebro se comunica com o intestino através de uma rede de neurônios que formam o nervo vago. Os neurônios, gente, eles vão se ligando uns aos outros. Essa primeira imagem que você vê parece uma via, né? As perninhas, é um dos tipos de neurônios, certo? Tem vários tipos. O que acontece? Eles sempre se juntam numa perninha, a perninha de um com a cabecinha do outro. A gente pode dizer que essa parte superior seja a cabeça e a parte mais no final sejam os pés, vamos imaginar dessa forma. Então, sempre tem os pés se ligando com a cabeça e fazendo uma rede neural, certo? Do nosso cérebro até chegar no intestino, esses nervos vão se ligando e formando nervo vago. Os impulsos nervosos, que se chamam também de sinapses, né? Eles acontecem de um neurônio para o outro. Para isso, ele precisa de neurotransmissores, são substâncias que agem fazendo essa comunicação e transmitindo esse impulso, essa corrente elétrica, o comando para que haja a função, né? Os impulsos nervosos são transmitidos através desses neurotransmissores. Esse é o foco principal quando a gente fala que o cérebro se comunica com o intestino. Próximo slide. Então, quando a gente fala em neurotransmissores, falando de intestino, a gente foca na dopamina e serotonina. Esses dois neurotransmissores são responsáveis pela regulação do humor e do estresse, do controle das funções motoras, estimulação da memória e do comportamento relacionados a raciocínio, concentração, funções mentais, apetite e sono. Ou seja, eles estão vinculados muito, como é que a gente fala assim, muito próximo um do outro, e os dois têm funções similares. E que a gente precisa deles para que aconteçam essas conexões sinápticas, né, que façam esses impulsos, e daí a gente começa a raciocinar melhor, né? Quando a gente para pensar sobre uma situação, então ali está acontecendo conexões sinápticas estimuladas através da dopamina e da serotonina. E essas conexões que ocorrem bem, quando elas têm sucesso nessa conexão, a gente consegue melhor resultado em todas essas funções que eu falei, a estimulação da memória, né? Tanto que quando a gente tem um paciente que procura por conta de concentração, com dificuldade da concentração, humor, variação de humor, né? Essa questão do aprendizado, dificuldades no aprendizado, que a gente trabalha com a alimentação, que estimula a produção desses neurotransmissores, certo? Tanto a dopamina quanto a serotonina. Pode passar para o próximo slide. O que acontece? Agora vamos falar com relação à produção desses neurotransmissores.
ao instantinho, que hoje eu estou sacrificada. Então, ao longo de todo o intestino, existe uma flora intestinal de bactérias que, além de participar dos processos digestivos, também produzem substâncias químicas que atuam como neurotransmissores. Ou seja, eu tenho bactérias que a gente chama de boazinhas, como também tenho as nocivas, tá? Mas o que causa o sucesso das boazinhas, um bom funcionamento do meu intestino, é justamente o equilíbrio entre elas. Na hora que eu não tenho equilíbrio entre elas, eu digo que tem uma disbiose intestinal. Como é que eu percebo isso, doutora? A gente começa a perceber através de quê? Como é que o meu intestino está funcionando? Como é as eliminações? Como está o meu raciocínio? Como está o meu humor? Né? Como estão as aparências das minhas peles? E a gente tem também as manifestações cutâneas. Eu tenho fluidos, eu tenho manchas vermelhas na pele. Tudo isso são indicadores de que algo não está certo na minha parte digestiva, tá? E a gente foca logo na questão da microbiota. O microbioma, a microbiota eles também trabalham na produção e liberação da dopamina e da serotonina. Então, vamos lá, pensando assim, se eu tenho uma produção que ocorre no meu intestino através das bactérias, e se eu tenho uma deficiência dessas bactérias, automaticamente eu vou ter uma deficiência desses neurotransmissores. Mas quando a gente fala em cérebro, a gente pensa que tudo está acontecendo no cérebro, mas não é. Olha só, eu coloquei para vocês verem a curiosidade. Cerca de 50% de toda a dopamina circulante no nosso organismo. 50%. E 95% de todas as serotoninas são produzidas no nosso intestino. Então, se eu tenho uma alergia alimentar que eu não trato, achando que é bobagem, ou besteira, porque eu gosto muito daquele alimento, não quero deixar de comer aquele alimento e vou tentando tomar um remedinho, um chazinho, insistindo, né, na introdução, na ingestão daquele alimento que está me causando um problema alimentar, uma reação alérgica. Com isso, eu vou, consequentemente, prejudicar a liberação desses neurotransmissores. O que a gente faz quando a gente pega um paciente que está assim, a gente tira por parte, né, ou por um período, esses alimentos que são agressivos, na grande maioria das vezes, são o que açúcar, é o glúten, é o leite, né? A gente dá um tempo neles, tenta restabelecer essa saúde do intestino, a gente faz os anti-inflamatórios através de fitoterápicos, a gente faz os chás, a cúrcuma, que é muito bom, um anti-inflamatório maravilhoso. Depois a gente introduz mais bactérias boas dentro desse intestino, a gente faz uma suplementação, tentando habitar novamente o ambiente que um dia foi tão agredido, né? Após todo esse tratamento, a gente pode testar a reintrodução daqueles alimentos, porque às vezes você não tem uma alergia ao alimento, né? Não é uma intolerância ao alimento, simplesmente seu intestino estava sensível para aqueles alimentos. Para todo alimento, gente, que a gente gera, a gente precisa de enzimas para digerir, que é outra função também dessas bactérias. Se eu não tenho as enzimas, que eu costumo dizer para os meus clientes, que as enzimas funcionam como tesouras. As enzimas cortam o alimento que a gente gera em partículas bem menores
até chegar num tamanho que a gente consegue absorver, que o nosso organismo consegue absorver. Só que se eu estou com deficiência nas bactérias, que produzem essas enzimas, que produzem essas tesourinhas, é óbvio que eu vou ter problemas digestivos, né? Vou ter empachamento, vou ter um processo inflamatório, é óbvio. Então, a gente primeiro se preocupa em restabelecer a saúde do intestino, para depois a gente investigar as alergias, certo? Então, olha que importante, 95% de toda a serotonina tem hormônio da felicidade, tem hormônio da tranquilidade, dopamina, 50% do cognitivo, né? Eu estou com a fábrica deles para indicar, eu estou com a produção deles para indicar. Então, eu vou ter um reflexo do meu aprendizado, do meu corpo, é óbvio, né? Se eu preciso deles para poder ocorrer essa transmissão entre um neurônio e o outro, certo? Pode passar. Olha só o que acontece. O nosso intestino, por dentro do intestino, eu vou falar aqui, a palavra não é grosseira, é um termo que a gente usa muito na nutrição, certo? Por dentro da tripa, pela parte interna, por onde passa a parede, toda a parede do intestino tem vilosidade, tem pelinhos muito fininhos. E vocês olhando na figura vertical direita, na parte superior, vocês vão ver que o pelinho, ele tem inervações. Tanto ele tem nervos, como ele tem também capilares, por onde passa sangue e por onde passa o líquido linfático, tá? Olha só, eu tenho aí os capilares, cada undinha dessa aí que sobe, dentro dele tem esses capilares, que é por onde o alimento é, tá? Esse já é o nutriente, a gente já fala nesse momento de nutriente, não mais alimento. No momento em que a tesoura, corta em partículas bem pequenas, elas já passam a ser chamadas de nutrientes. Então, os nutrientes passam por cada período desse, cada vilosidade desse, cada fiozinho desse, acontece essa absorção, certo? Ao lado esquerdo seria a parte lá embaixo, seria como as vilosidades da parede do intestino, certo? E as vilosidades. O que acontece? Quando a gente agride muito o nosso intestino por alguma medicação, por alguma alimentação, por alguma intolerância, por alguma alergia, essas células do nosso intestino, elas têm vamos dizer que sejam umas pontes que ficam ligando as células uma à outra, fazendo com que elas sejam resistentes, sejam fortes, elásticas, certo? Com o passar do tempo que a gente agride, vai agredindo o nosso intestino com essa alimentação inadequada, esses elásticos, essas pontes começam a se quebrar. No momento que ela se quebra, esse alimento que daí iria ser transformado em nutriente, ele passa por essa barreira. Por isso que o nosso intestino ele é elástico, para poder resistir, né? Resistir a todo o movimento do alimento dentro, por onde vai passando por dentro da mente, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Eu agredi tanto, é como se o tecido fosse ficando fininho, cada vez fino e esgarçado. Então, quando a gente tem um tecido antigo, já velhinho, você não vê que o tecido vai se esgarçando e formando buraquinhos? É mais ou menos isso. O que acontece? Esse alimento passa por dentro entre ou dentro da célula mesmo. Depois que ele passa, onde que ele cai? Olha, ele cai nesse espaço onde estão aqui, esses risquinhos azul e vermelho, que são o sistema linfático, veias, certo? Por onde passa o sangue. Aí vem o quê? As intolerâncias alimentares, as doenças inflamatórias, até doenças autoimunes.
relacionadas ao sistema digestivo, né? Então, por isso que hoje se diz que quando você não trata uma alergia, uma intolerância alimentar, você tem uma grande probabilidade de desenvolver uma grande saúde no seu sistema digestivo. Por quê? Porque é um processo inflamatório que fica perdurando por muito tempo. Nesse momento, acontece uma pane do teu organismo. Ele passa a agredir o teu organismo e não mais a defender, que é o que a gente chama de doenças autoimunes. Ele começa a agredir o organismo e não mais a defender, porque ficou tão crônica aquela inflamação, aquela alergia, que ele começa a agredir aquilo. Ele fica imune, né? Então, doutor, o que pode causar? Quais são as causas maiores, né? Mais ocasionam a isso? Bactérias parasitas difusos. É tipo assim, gente, eu comprei uma comida, eu preparei um alimento de molho de tomate, não coloquei na geladeira, tá? E no outro dia eu não cheirei e estava bom comigo. Não sei se é surpresa para vocês, mas para muitos existem fungos, existem bactérias que não exalam o odor para a gente conseguir identificar que está estragado, que está contaminado. Então você cheira, você não vai perceber que ela não exala o odor, mas ela já está estragada, deteriorada. Então você come alimentos desse, mas o teu intestino percebe que chegou um micro-organismo, que chegou bactérias lá, que não são benéficas, que são as nocivas, né? Álcool que agride, o álcool agride a glucose do nosso intestino, a cafeína em excesso, tá? Deficiência enzimática, aquilo que eu falei para vocês, quando deveria ter essas tubulinas, não tenho. Medicamentos agressivos para a glucosa. Quem já ouviu falar que toma remédio, mas também toma omeprazol, toma omeprazol, não é verdade? Então, essas medicações a gente tem que ter cuidado, porque a gente toma por muito tempo, ela começa a agredir o nosso intestino também. As alergias alimentares, aquela tipo assim, eu tenho intolerância à lactose, mas aí como eu como um pouquinho, dá para suportar. O organismo não tem isso não, você sente poucos sintomas. Como você comeu pouco, tem pessoas que com pouco que come já tem logo diarreia, estufamento, gás, mas tem outras pessoas que não sentem tantos sintomas. Então acha que não está agredindo o seu intestino. Só porque não sentiu sintomas, entendeu? Nós temos o que também? Alimentos que são contaminados por agrotóxicos, né? A gente hoje incentiva muitas pessoas a comer verduras, frutas, mas tem que se preocupar com a qualidade deles também. Porque os agrotóxicos também agridem a glucose do nosso intestino. A gente pensa que está fazendo tudo certinho, né? Mas tem que ter atenção. Então, hoje a gente diz que comprar seus vegetais, procure os orgânicos, né, que não tenha agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, ou então nas verduras, nesses folhosos, faça um hortinho em casa. Todo mundo tem um jardim em casa. Bota um jarro na sala, bota um jarro na planta, uma planta não sei aonde, na varanda, não sei o quê, mas ninguém bota um jarrinho com manjericão, um jarrinho com alecrim, colocar um jarrinho, plantar lá uma alface, uma pimentinha de cheiro, já que você gosta. A gente sempre vai colocando um jarrinho só para a parte de paisagismo, né, decoração. Então, não custa nada também a gente fazer um pouquinho, diminuir, né, o consumo desses vegetais que a gente sabe que o uso é grande. Morango, gente, é o campeão. Morango é o campeão de agrotóxicos. Eles desenvolvem bastante técnicas, do tipo agora, coloco uma lona embaixo, mas mesmo assim, como ele fica muito em contato com o solo, morango tem muito agrotóxico. Então, faz um pezinho
em casa, no jardim, ele vai dar cor. Mas o pouco que der, né, a gente vai consumir. Ou então procure fontes orgânicas, tá certo? E as deficiências, né, que são as deficiências de minerais. Quando eu atendo um cliente, que é a primeira coisa que a gente faz, vamos olhar como é que estão as vitaminas, vamos olhar como é que estão os minerais, porque eles participam dessa saúde do intestino, como também da produção das vitaminas, né? A gente precisa deles. Pode passar. Esse foi grande. Acabou. Tem outro slide? Não, tem não, doutor. O último, então. Era o obrigado que eu tinha colocado. Aparece esse rostinho para a gente poder ver, tirar dúvidas, né? Pronto, eu Aparecer também. agradeço a oportunidade, viu? Peraí, dá para me ver? Não. Ai, virou. Foi esse sentadinho aqui? Aparece ali o quadro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente atende aí no Instituto. É isso mesmo. Doutora Gina, eu queria abrir para as perguntas. Agora, depois do almoço, só quem está acordado aí no online, né? É a 15 e a Sinara. Mas aqui tem gente aqui na sala. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre alimentação, sobre sua atividade alimentar? Vamos tirar dúvidas, senão eu mesma tiro. Doutora, para você acordar, primeiro agradecer, aqui está aí, apareceu o rostinho. Primeiro agradecer a sua disponibilidade, mesmo um pouco mais adoentado hoje com a medicação que Deus toma, se você firme e forte, que Deus abençoe o seu trabalho, enche o seu consultório, que você possa ser luz para essas pessoas, que esses intestinos sejam muito bem cuidados para que os cérebros reajam bem nesse tempo difícil. Muito obrigada pelas dicas em relação às casas autossustentáveis, que são o futuro nesse tempo difícil. Né? Gostei muito da ideia de plantar um morango ali no vaso, uma coisa ou outra. Muita gente tem jardim, não usa, né? De forma sustentável. E deixa eu tirar uma dúvida aqui. Os nossos meninos, muitos têm um intestino diferente, né? As pessoas autistas não são só crianças, são adultos, são idosos, né? Tem muita relação com intolerância à lactose, né? Alergia à proteína do leite, ou então problemas de intolerância a glúten. Existe alguma explicação, assim, biologicamente, geneticamente, por que o nosso intestino é tão sensível, principalmente depois dos 40 anos? Eu percebo que a gente fica mais sensível ainda a um pão à noite, que a gente não tinha antes, quando era criança. Às vezes dá um refluxo, atrapalha o sono. Aí quando você orienta uma coisa simples, né, como tirar... Você orientou para mim, que a doutora Ana é minha nutricionista e do meu esposo, né? De muita gente aqui do Instituto, dos pacientes, dos meus pacientes. Você orientou à noite para eu tirar a farinha à noite e o leite diminuir um pouco. Eu senti uma melhora do refluxo e o meu sono melhorou. Eu queria que a senhora explicasse para a gente porque existe alguma explicação assim, genética, porque com a idade fica tudo mais difícil. E os meninos do nível 3, os averbais, têm mais sensibilidade ainda. Isso é que eles não conseguem se expressar e deixa o quadro cronificar, não explica que está com dor. E assim, tem volta da desmodulação sensorial no intestino, que ninguém, né, o pessoal só quer saber do barulho, né? Que autista é sensível a barulho, mas esquece que o intestino da gente é diferente. Eu tenho um amigo médico, que não vou citar o nome, que eu tenho certeza que ele é Asperger, e ele tem que almoçar 11 horas, né? Ele fica muito nervoso. A gente já tira na brincadeira, mas se ninguém for com ele, ele vai só, entendeu? Ele fica muito nervoso. Eu tive um paciente do nível 3 averbal, que é nosso paciente, que é o Matheus, que gera consulta online, horário do cuscuz, a mãe tem que fazer. Ele fica muito nervoso, ele é capaz de quebrar uma porta, porque o grau de desmodulação no paciente do nível 3 é bem maior, né? Aí eu queria entender, e também tem outras, como outras amigas médicas também que davam plantão comigo, que eu também sei que são autistas e não têm diagnóstico, elas ficavam trabalhando até 1h30 da tarde, 2 horas sem fome, né? Porque uma hipossensibilidade intestinal, o outro era hiper, a outra era hipo,
e não bebia água. Eu falei, Vitor, vai adoecer. A muita amiga próxima, né? Dava trabalho para poder beber água, né? Pode desenvolver um monte de doenças, né? Porque infecção urinária, um monte de coisa. Existe alguma explicação por que o nosso intestino de pessoas autistas tem tanto esquisito? Será que, eu não sei, queria a sua opinião. Doutora, assim, o que a gente tem percebido hoje, tem muitos estudos, né, em andamento, há muita curiosidade com relação a esse assunto, o autismo com essa sensibilidade. Mas, na verdade, a proteína do leite, certo? Ela consegue ultrapassar essa barreira do intestino e atingir até essas conexões, vamos dizer assim, neurais, certo? Então, o que a gente percebe? Por mais uma sensibilidade da parede do intestino, acontece mais isso, e essas partículas que ainda são alimentos, são nem nutrientes, que a gente está falando ainda na proteína, a gente nem está falando na partícula menor que ainda não foi cortada, que ela está ultrapassando barreiras. Então, tem muito mais estudos dizendo de que o problema está na permeabilidade do intestino, ou seja, as agressões que ao longo do tempo, medicação, certo? A alimentação inadequada, agrotóxicos, né? Eles vão agredindo essa mucosa do intestino e com isso a parede fica, como eu mostrei a imagem para vocês, ela fica permeável, passa partículas que não deveriam passar, certo? E por isso a gente percebe mais do autista, por quê? Porque ele tem mais uma sensibilidade. Sensibilidade no que sente, né? Vamos dizer assim, se ele está sentindo uma dor, ele consegue perceber isso muito mais, dependendo do autista. O Matheus também, eu atendo o Matheus, né? Então, a gente teve que tirar gradativamente, a gente tirou o glúten e a gente tirou o leite do Matheus para fazer o teste. Porque há muito tempo que ele toma medicação, há muito tempo que ele vem com medicação e tal. Então, assim, eu estou citando isso porque para mostrar para vocês que o efeito, o resultado é positivo. Ele teve uma melhora muito significativa, muito importante, até a redução da agressividade, né? Pruritos que ele se coçava nas coisas, na parede e tal, por coisa de coceiras, pruritos que ele sentia no corpo. E no momento que ele também, isso a gente está falando no que consegue perceber. Agora imagine o desconforto que ele também não sentia a nível do intestino, gases, né? Dores. Quem já não sentiu uma dor de gás, você pensa que vai sair de monstro dentro de você, de tanta dor. Tem gases que você sente que pensa que é coração, você está sentindo uma dor, na parte bem alta, como se fosse no estômago. Agora imagine uma criança, uma pessoa sentindo isso e não conseguir verbalizar, está sentindo aquilo e a gente conseguir tratar ou dar uma medicação para um alívio, né? Por isso que ele ficava muitas vezes agressivo, mas assim, uma resposta muito positiva foi a dele, tá? Então melhorou o sono, melhorou o intestino, o funcionamento do intestino. Fantástico. E realmente o número de neurônios é maior, né, no cérebro do autista. E aí a pessoa é muito sensível, pode ser muito ou pouco sensível nos órgãos do sentido, olhos, ouvido, nariz, boca, intestino, pele, ou pouco, né? Então faz todo esse sentido, até ele é mais seletivo por quê? Porque o cheiro da comida é mais forte, ele não quer, tem nojo, tem mais nojo, né? Ele é mais seletivo, né?
Muitas vezes as medicações que fazem também estimulam ali. Exato, por isso que a gente tem que tentar Com essa essa equipe toda, o nutri, o psicólogo, o psicanalista, o postulador, toda a equipe, o educador, o fisioterapeuta, para poder tentar botar o menos possível de medicações, porque elas interagem entre elas e vão gerar aquela desbiose, né? Essa a doutora falou que vai aumentando o espaço entre as células intestinais, aí ele imagina, o alimento entra no intestino, machuca o intestino, né? Favorece ganho de peso, então imagina, inflama esse intestino, inflama o cérebro, né? Exatamente. E toda vez que a gente tem o intestino da gente agredido pelo alimento, né? Que é uma coisa contraditória de imaginar o alimento está agredido, mas nesse momento a gente tem as defesas que chegam até o local para proteger a gente e com isso causa edema no intestino. O processo inflamatório comum, como se a gente visse, quando a gente corta um dedo, a gente não fica com o local dolorido, vermelho, né, inchado, que chama intereniado. Eu faço uma pós, sabe, doutora, com a doutora Thierry Machado, que é referência em autismo e essa questão da seletividade alimentar, né? Nossa pós é só de médicos e nutricionistas. Os relatos que a gente ouve são muito assustadores, porque os pais das crianças ficam horrorizados que a criança não quer comer nada, quer comer um alimento só, aí não defeca, é assustador, a criança fica muito agressiva e a gente acaba fazendo o ambulatório online, ela mora lá nos Estados Unidos, mas é brasileira, para ajudar os casos mais raros. Aí existe na nossa pós infectologista, vários especialistas que estão querendo entender mais sobre o autismo. Né? A gente poder estar nesse time tão nobre, né? De uma área que se conhece ainda pouco, ainda está melhor, mas ainda tem muito que descobrir, né? Isso. E, doutora, a gente não pode chegar com as intervenções de imediato. Tipo assim, tudo tem que ser feito é isso e vamos começar agora. Por quê? Porque isso também é uma agressão para o autista. O autista, ele preza muito pela rotina, pelo espaço, pelo espaço dele. Então, você chega e quer modificar toda a alimentação. E agora imagina uma pessoa que já é averbal, que não consegue dizer que quer aquela comida e que gosta de comer a vida inteira aquilo. Então é uma mudança gradativa, entendeu? Nós agradecemos o empenho e convidamos para você ficar só um pouquinho assistindo, porque o próximo tema vai ser sobre